Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar aquele vídeo que eu falei explicando para vocês sobre a doença, sobre o câncer de ovário. Aí eu vou explicar para vocês como que eu descobri, sinais e sintomas, cirurgias. Eu vou contar desde o início. O câncer de ovário é uma doença silenciosa. Quando a pessoa descobre, normalmente ele já está avançado. Vamos lá. Em 2018, eu passava no posto de saúde para fazer os exames de rotina, eu não tinha convênio médico, e aí a médica pediu o Papa Nicolau. Eu fiz o Papa, não deu nada. Quando foi em 2019, ele aumentou. Eu comecei sentindo um nódulozinho, um carocinho na virilha direita. De passar a mão assim, eu tinha que apertar para poder sentir, sabe? Quando você tem que apalpar. E eu notei ele conforme uma coceirinha que eu tive na virilha. Eu passo coçando assim, eu senti ele, né? Aí eu fui no médico, conversei com a médica, falei pra ela que tinha esse carocinho na virilha. Ela pediu os exames e nesses exames ela disse que tinha dado como se fosse hérnia. E através desse exame que eu fiz, na época eu fiz um ultrassom, gente, não repara que eu fiz uma colinha pra mim não esquecer de alguns detalhes. Aí eu fiz um ultrassom e a médica, voltei no posto de saúde e ela virou pra mim e falou assim, olha, agora é com o cirurgião. Provavelmente é uma hérnia e vai ser com o cirurgião. Aí tudo bem. Eu aguardei. Nisso passou 2018, 2019... 2018, 2019 e nada do cirurgião chamar. Aí foi quando eu voltei lá na médica e eu voltei com meu esposo. E aí eu falei pra ela, falei, doutora, eu notei que cresceu. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas eu falei pra você que agora é com o cirurgião, então você tem que aguardar o cirurgião. E o meu esposo falou assim, nossa, mas isso é um descaso, porque já tem mais de um ano e a gente notou que cresceu. Aí ela falou assim, mas eu não posso fazer mais nada, tenho que aguardar o cirurgião. Beleza. Passou 2018, 2019, 2020, a pandemia. Aí, com a pandemia, eu estava trabalhando numa loja, serviço muito pesado. Nossa. E eu notei que cresceu demais. E já tava, gente, assim como eu posso dizer, quando eu colocava roupa, eu notava um volume, sabe? De leve, mas notava. Aí quando foi em provavelmente meados de outubro, eu comecei a sentir ele bem maior e eu sentia arder quente no local e muito vermelho. Aí a filha do meu marido estava aqui, ela falava assim, Paula, você não pode ficar assim, você não pode ficar sentindo essas coisas, olha como que tá, já tá grande, você precisa ir no médico. Nisso, gente, nesse intervalo, aguardando o cirurgião que o posto de saúde ia chamar para indicar, eu passei em vários pronto-socorro e avisava. E eles falavam para mim, você tem que passar no posto de saúde. E eu falava, mas eu passei no posto de saúde e eles pediram para que eu aguardasse o cirurgião. E não tem, e o posto não chama, o cirurgião não chama. Aí eles falavam isso. Eu passei em uns 3 pronto-socorro em datas diferentes. Tudo bem. Então, quando foi em outubro de 2020, ela falou, Paula, você não pode ficar assim, vamos procurar um pronto-socorro. Aí eu fui na cidade vizinha, que eu moro em Campinas, eu fui na cidade vizinha, fui no pronto-socorro de Indaiatuba, que lá é um hospital muito bom. Aí a médica do pronto-socorro, a plantonista, falou assim, olha, eu não posso fazer nada por você. Eu tô vendo que tá uma situação avançada, né? Ela indicou, ela falando que eu podia passar no hospital da PUC ou na Unicamp. Aí tudo bem. Como já era tarde da noite, a gente deixou pra ir no outro dia de manhã, num domingo. Foi no domingo a gente foi, chegamos no pronto-socorro da PUC, era umas 10 horas da manhã. Eu sei que tinha sido atendida e era 11 horas, 10 horas da noite, eu não tinha sido liberada ainda. Nesse intervalo das 10 da manhã até a noite,
Eu passei por um clínico e ele falou que realmente podia ser uma hérnia e que eu ia ficar ali aguardando outros resultados. Aí ele falou assim: eu vou passar para você uma ressonância. Aí eu falei para ele, eu falei, doutor, mas se eu tô aguardando a ressonância, se eu tô aguardando o cirurgião para mim fazer uma ressonância pelo posto de saúde, vai demorar do mesmo jeito, eu não tenho condições de pagar particular. Ele falou, não, você vai aguardar aqui, porque você vai fazer aqui. E provavelmente você ainda vai fazer hoje. Falei, glória a Deus, graças a Deus. Aí a gente foi, aguardei, quando foi umas 10 horas da noite, eu falei pro meu esposo, eu falei, eu vou embora. Ninguém vai me atender, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Beleza. Aí ele falou assim, ele falou, bom, é você que sabe. Por mim você não vai, é você que sabe. Aí a enfermeira ouviu e falou assim, como que você vai embora? Ninguém te liberou, o médico não te deu alta, você quer ir embora? Você não vai embora. Aí eu pensei, né, falei, bom, já tô aqui desde as 10 da manhã, eu vou esperar, né? Aí eu falei, então vai embora vocês, que era a filha do meu marido, e ele, eu falei, então vai embora vocês, amanhã eu chamo o Uber e vou embora. Beleza. Fiquei a noite toda, aguardei, quando foi no outro dia de manhã eu fiz a ressonância, e o médico passou, eu tava na sala da médica, que eles tinham me chamado, e a ressonância tinha ficado pronta, eu tava na sala da médica, e eu vi quando um médico abriu a porta, e falou pra médica que tava assim, de frente pra mim, falou assim, olha, a hérnia foi descartada. Aí ela falou assim, eu já li aqui. Aí, beleza. Aí eu falei pra ela, eu falei, doutora, é uma hérnia, foi descartada, pode ser que seja o quê? Ela falou assim, olha, eu vou te encaminhar para o ambulatório, porque você vai fazer todos os exames, e aí você vai agendar uma consulta com o ambulatório, com o especialista, o cirurgião. Tá bom. Nisso, quando foi, eu marquei a consulta para janeiro. Isso aí em outubro, né? A consulta foi marcada para janeiro. Enfim, eu não lembro o que estava escrito no resultado. Só que eu já suspeitei de alguma coisa. Então, o médico olhou os exames, olhou a ressonância, virou pra mim e falou assim, você já tem filhos? Eu falei, já. Aí ele virou pra mim e falou assim, tá, então o que você tem é um tumor e a gente vai precisar tirar tudo. Útero, ovário, tudo. Você se incomoda? Eu, em choque, né, eu falei, não. Ele falou, então eu prefiro que tire tudo pra não correr risco, não ter mais vestígios, né, e não alastrar. Aí foi aquele choque, eu já comecei a chorar na sala da médica. E aí o médico, o cirurgião virou pra mim e falou assim, ainda eu lembro que o nome dele era Dr. Salvador. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou te encaminhar pra oncologia ginecológica. Porque como era a região da pelve, ele encaminhou pra cirurgia. Ele falou assim, ó, você sai daqui, vai no balcão e agenda pra oncologia ginecológica. Se eles não tiver vaga pra você em 15 dias, você retorna comigo. Falei, tudo bem, né? Aí a gente saiu de lá, fomos lá agendar. A mulher falou assim, olha, não tem nem agenda aberta pra oncologia, ginecologia oncológica. Acho que é assim que fala. Aí eu falei assim, então vamos voltar com o Dr. Salvador e vou explicar pra ele. Voltei com o Dr. Salvador e ele falou assim, tudo bem, vamos agendar a sua cirurgia. Ele marcou pro dia 5 de fevereiro. Era dia 5 de janeiro. Ele marcou pro dia 5 de fevereiro. Aí ele falou assim, ó, você volta aqui na sexta-feira, porque eu preciso fazer uma cirurgia em você e esse caroço não vai poder estar assim, porque ele falou que estava infeccionado. Só de olhar ele falou que estava infeccionado. Beleza. Quando foi... Ui, bati o pé. Quando foi na sexta-feira que eu voltei lá, ele fez uma incisão naquele carocinho que tava. Ele fez um cortezinho pequenininho não tinha, acho que 2 centímetros. Ele fez. Aí ele falou assim, ó, vai vazar, vai escorrer um líquido amarelo, tá? E eu saí de lá com um curativo, com gás e aquilo vazou, realmente. Vazou muito, muito, muito. Mas não murchou, como ele disse. E eu achei que vazando ia murchar. Ele saía como se fosse eu não sei se chama seroma. Era um líquido amarelo, grosso. Não fedia nada. Mas saiu bastante. Quando foi no dia 25 de janeiro, quando foi no dia 25,
A gente comemorou que a filha do meu marido trouxe um bolinho pra mim, né? A gente comemorou. Só que eu já tinha percebido que em volta daquela incisão que ele fez, tava muito vermelho. Tava, tipo assim, sabe quando tem um corte e aí ele fica... Tem um corte, ele fica vermelho, ele fica amarelado e fica vermelho e vai aumentando. Tava assim. Quando foi no dia 25, eu falei pra ela, eu falei, Té, eu vou no hospital. Ela falou, tudo bem, era feriado lá em São Paulo, né? E ela tava aqui em casa. Aí eu fui no hospital, fui com o meu menino, com o Miguel. Aí passei no pronto-socorro, né? Quando o médico me chamou lá no pronto-socorro, a médica olhou pra mim, pediu pra mim deitar na maca, né? Que eu expliquei por cima pra ela. Ela falou, deita. Quando eu mostrei pra ela, ela cruzou os braços, olhou pra mim e falou assim, nossa, você vai pro centro cirúrgico agora. Aí, eu só não caí porque eu já tava deitada, né? Então, eu liguei pro meu esposo e contei pra ele. Falei, já aos prantos, né? Chorando demais. E falei pra ele, falei, olha, a médica falou assim que eu vou pro pronto-socorro agora. Vem buscar o Miguel. Ele foi, buscou o Miguel, eu fiquei em observação. Quando foi na madrugada, eles me internaram. Quando ela me internou, que eu fiquei em observação, ali 11 horas da noite eu já comecei nos antibióticos. Aí eu tomei 2 bolsas de antibiótico e ia continuar por 7 dias. Nesse intervalo, do dia 25 de janeiro, eu fiquei até o dia... Eu fiquei 12 dias internada. Nesse intervalo de 12 dias, eu ia fazer uma cirurgia, realmente. Só que o médico não fez, porque ele falou assim, eu não posso abrir você do jeito que tá. Eu abrir você, você morre de infecção, porque vai espalhar. Aí ele falou assim, então você vai tomar 7 dias de antibiótico e eu vou ver como que você vai reagir nesses 7 dias de antibiótico pra mim poder te liberar e pra ver como que vai fazer a cirurgia. Ok. Nesse intervalo, quando eu estava com 8 dias internada, realmente eu fui pro centro cirúrgico, eu fiz a cirurgia, só que o médico não pôde tirar, ele não pôde fazer a cirurgia, a panhisterectomia, que no caso é tirar útero, ovário, as trompas, os órgãos femininos. Ele fez só a biópsia, porque ele disse que não tinha condições de mexer, então ele fez só a biópsia. Ok, o resultado da biópsia deu que era um câncer de ovário. Quando foi no dia... Eu saí do hospital com 12 dias, mais ou menos dia 3 de fevereiro. Sim, foi o dia que eu fiz a cirurgia da biópsia. Quando foi no dia 26 de março, eu fiz a cirurgia... Não, antes disso, eu fiz a cirurgia, Ele acompanhou a minha cesárea, ele fez uma incisão, assim, de pouco, completando a minha cesárea. Do meu lado direito até quase o meu ossinho da perna. Eu fiz a biópsia. Então foi feita a biópsia, ele me cortou assim, abaixo do umbigo, continuação da minha cesárea, ele fez até a perna, até o lado direito, um corte mais ou menos assim. Foi feita a biópsia. Quando foi dia 26 de março, eu fiz a panhisterectomia. Eu retirei útero, ovário, as trompas. Voltando um pouquinho na cirurgia da biópsia, como aquele caroço tinha ficado grande demais e ele tinha necrosado a minha pele. Então o médico, na cirurgia da biópsia, eu creio que ele teve que esticar muito para poder dar os pontos. Ficou fundo e o médico falou para mim assim, olha, depois da cirurgia ele falou assim, olha, você precisa tomar o maior cuidado quando você for para casa, porque você não pode tropeçar, você não pode correr o risco disso abrir. Por causa que tinha necrosado a pele, né? Então eu não tinha mais de onde tirar, não tinha como fazer. Tipo, se abrisse, não ia ter mais pele para repor. Ok.
Então, no dia 26 de março, eu fiz a panhisterectomia. Retirei útero, ovários, trompas e fiz uma cirurgia acima do umbigo. Aí ela fez assim, em cima do umbigo, fiz a voltinha no umbigo e desci até lá embaixo, em cima da minha cesárea. Foi essa cirurgia que eu fiz. Deixa eu só lembrar se foi esse corte só. Porque eu tenho outra cirurgia. Ah, não, minto. Não foi só esse. Ele fez essa cirurgia, ele cortou, desceu, fez a volta no umbigo, desceu até embaixo e puxou pro lado, onde já tinha aberto da minha cesárea, que eu não podia, que a pele tinha necrosado e tal. Então foi esse a cicatriz. Aí passado 26 de março, quando foi em maio, eu comecei a fazer março, abril, foi. Dia 26 de março, passei abril, quando foi em maio, a primeira quimioterapia, acho que foi dia 15 que eu fiz, dia 15 de maio. Aí eu já comecei a fazer as quimioterapias. Depois eu vou falar do processo das quimioterapias. Então, aí eu fiz a cirurgia da histerectomia, comecei a fazer as quimioterapias, fiz 6 sessões, uma a cada 21 dias. A primeira foi a pior coisa do mundo, foi terrível. Eu senti enjoo, fraqueza. Ai, é a pior coisa da minha vida. Gente, olha, eu falava, eu não desejo pra ninguém. Eu preferia fazer outra cirurgia do que ter que passar por quimioterapia. Então, eu fiz a primeira quimioterapia, foi o fim do mundo, que eu achei que eu ia morrer. Eu sentia dores na pelve, assim, abaixo da barriga, parecia uma contração, doía demais, muito enjoo, e aí você não consegue comer, você não consegue tomar água, aí você fica mais fraca ainda, porque o remédio é muito forte, e aí o enjoo, além de ser o enjoo do remédio, dá o enjoo por causa da fraqueza, você não consegue comer. E a médica falava pra mim, se você conseguir comer uma bolacha salgada, você come. Se você comer e não vomitar, tá no lucro. E os remédios que eu tomava, que ela passou pra enjoo, eram fortes demais, atacavam o estômago. É, Deus. Só Deus. Fiz 6 sessões de quimioterapia, uma a cada 21 dias. Então, quando fiz a última, com 15 dias, a médica marcou pra mim a cirurgia second look. É uma cirurgia que faz, que nem no caso, os tumores foram regredidos, e aí você faz uma cirurgia para retirar esses tumores que diminuíram. Eu fiz a cirurgia, a médica, no dia do retorno, a médica falou assim, olha, ok, fiz ressonância, a médica falou assim, você tá liberada das quimioterapia, então você vai fazer o acompanhamento a cada 3 meses. Ok, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Tô livre das quimioterapias. Agendei os exames para janeiro. Quando foi em janeiro, que aí, nesse intervalo de 3 meses, eu fiz ressonância, fiz ultrassom, fiz todos os exames que tinham que fazer. Quando levei os exames para a médica em janeiro, e tem um exame que eu faço que ele chama CA 125, mais 6 sessões de quimioterapia.